final. O ônibus estava aterrissando em seu destino. Enquanto eu já estava na porta de saída esperando ela ser aberta, eu fui o primeiro a chegar no lugar, porque eu já vim direto para essa areia, já que diferente de outros participantes dessa prova, eu não levava armaduras ou armas muito pesadas ou convencionais, então não guardei nada no ônibus. Ao abrir a porta eu comecei a andar pela pista que estava formando para a gente sair da nave. Eu estava com as mãos em meus bolsos, enquanto minhas mangas longas da minha jaqueta ocultaram meu Omnitrix da visão das pessoas, dando a impressão de qualquer um que visse que eu não portava nenhum tipo de arma, mas a opinião das pessoas pouco me importava nesse momento. Eu cheguei no local onde pessoalmente estavam o diretor Ospin e a senhorita Glinda. O diretor, ao me ver sendo o primeiro em chegar, sendo seguido pelos outros alunos, deu um pequeno sorriso, realmente interessado nos tipos de coisas que eu poderia sacar para surpreendê-lo nessa prova, mas rapidamente assumiu uma postura. É uma expressão mais profissional. Ele não iria demonstrar tem curiosidade e não uma outra coisa por mim. Tinha algo parecido com Glinda. Ela tinha uma leve curiosidade, já que de acordo com o diretor Ospin em uma conversa anterior, e a Missifer é alguém que pensa fora da caixa, é que com certeza vai fazer a prova em solitário. Já Glinda nega isso, dizendo que mesmo eu sendo forte em relação a outros participantes, eu não sou idiota e formaria um grupo. Então Ospin fez uma pequena aposta com a senhorita Glinda. O resto dos participantes foram chegando até que, quando todos finalmente chegaram no lugar, foi que o diretor Ospin finalmente resolveu falar alguma coisa. Vamos dar início. Em posição, pessoal. Eu estava de braços cruzados, olhando um pouco emocionado por debaixo da minha máscara. Como eu estava em uma plataforma onde do meu lado tinha uma placa com meu nome com o número 1. Em meus pés tinha algo que parecia um alvo, mas pelo que eu lembro da série, isso que eu estou pisando é na verdade um ejetor, que vai me mandar para o fundo da floresta à minha frente. Confesso que eu estou emocionado para ser lançado. Não é como se eu nunca tivesse voado antes, mas é que seria uma sensação nova eu ser lançado na minha forma humana e cair em queda livre. Tinha outras pessoas do meu lado, mas nesse momento elas não existiam para mim. É tudo que importava era quando eu fosse finalmente lançado dessa plataforma. Muito bem, tenha uma boa aterrissagem. Esse era o sinal que eu estava procurando. Eu finalmente deixo de estar de braços cruzados e fico com um olhar sério por baixo da máscara, dando para ver a emoção em meus olhos dourados. É sobre a visão das pessoas presentes. Eu me agachei com as pernas apoiadas em uma posição de salto, enquanto olhava para cima, enquanto sem que os outros percebessem as veias das minhas pernas estavam começando a se marcar, enquanto os músculos delas estavam trabalhando em tudo. É quando a prova finalmente começou. Eu senti que a plataforma estava tremendo. Eu rapidamente pulei em conjunto do lançamento da plataforma, enquanto a força do lançamento, junto com o salto das minhas pernas, que agora graças ao Omnitrix estão na melhor condição física possível, eu fui lançado como uma bala. Enquanto parecia que eu estava voando, eu podia sentir o vento no meu cabelo, enquanto meus braços estavam um pouco abertos, enquanto estava com um sorriso emocionado por debaixo da máscara. A adrenalina estava correndo nas minhas veias nesse momento. Era a melhor sensação que eu estava sentindo. Claro, não se comparava à minha sensação de quando essa era diferente. Eu não estava transformado, e agora simplesmente aproveitei o vento, enquanto os outros participantes também eram jogados um por um, enquanto os professores ficavam apenas em suas posições olhando como essas pessoas eram lançadas para dentro do bosque. Que tipo de equipes teremos este ano? Um terceiro voz entra no local, fazendo os dois olharem, vendo o que parecia ser uma jovem de longos cabelos brancos prateados enquanto usava uma roupa. É um chapéu muito similar aos das bruxas, mas não se engane por sua aparência, pois isso tem uma surpresa. É que tipos de líderes surgirão? Achei que tivesse partido numa jornada em busca da sua presa, Shion Zaiden. Por isso estou aqui, professor. Aquele Green está aqui. Sim, o teste pode ficar perigoso. Nenhum teste de iniciação é seguro. Você acredita que futuros caçadores devem ser capazes de superar qualquer dificuldade? É claro. Também espero que essa caça termine em sucesso. Você nunca muda.
Xion olha para o diretor com um pouco de curiosidade para perguntar com o mesmo tom. Soube que você convidou o Máscara Negra para participar do seu teste, tem algum motivo? Ozpin simplesmente dá um sorriso divertido enquanto toma mais um pouco do seu café para responder com um tom também de curiosidade. Apenas vi um potencial gigantesco nele. Também vejo alguém que poderia mudar as coisas. Na verdade não tem um motivo certo, mas são essas coisas que me fizeram o convidar para participar do teste. Faz tempo que eu não vejo você colocando tantas expectativas em algum aluno ou pessoa. Espero ver o que você conseguiu ver nesse garoto. Até mais, vou me retirar por enquanto. Xion saiu do lugar enquanto Ozpin simplesmente ficava no seu mesmo lugar, tomando mais um gole do seu tão característico café, enquanto Glinda continuava ao seu lado somente observando como isso se desenrolava. Eu estava no ar ainda quando senti como minha velocidade estava indo agora para a caída. Eu deixei de apreciar o momento. Eu era o que estava mais alto, mas também seria o que mais demoraria para cair o que teria a caída mais dolorosa caso acontecesse. Eu rapidamente ativei meu Omnitrix depois de uns rápidos giros na roleta de aliens. Eu rapidamente pressionei o símbolo do Omnitrix sendo coberto por um luz verde que ao se dissipar se viu como algo grande. Pesado chocou com um penhasco para quicar nele depois ser mandado para trás, destruindo algumas árvores. Enquanto continuava rodando em uma direção, dando para perceber como era uma espécie de bola amarela motorizada, que estava se dirigindo para uma direção, enquanto as árvores que estavam em seu caminho eram facilmente destruídas, enquanto a esfera não parecia que iria parar, que simplesmente avançaria naquela direção, ignorando qualquer coisa em seu caminho. Simplesmente ficaria rodando até chegar ao seu destino. Mas parece que o universo ou a própria mãe natureza não deixaria aquela esfera chegar ao seu destino com tanta facilidade, porque a esfera foi golpeada por uma ser mandada para trás, destruindo algumas árvores. Para se ver como o atacante era um Green, mas especificamente um ursa de grande tamanho, mas ele não era o único, já que atrás dele tinha 4 ursas só que um pouco menores, dando a entender que aquele grande ursa era como líder de uma manada. Das árvores derrubadas sai a mesma esfera motorizada agora parada no seu canto, enquanto o que parecia ser a frente da roda estava apontando para o urso à sua frente, que estava rosnando para si enquanto os outros atrás de si estavam em posição de caça, preparados para agir. Quando o líder ordenasse, a roda está se abrindo, relevando uma grande criatura gorda com uma armadura natural ao redor da pele, principalmente em seus ombros costas, enquanto tinha pernas pequenas e braços grandes, enquanto o símbolo do Omnitrix estava em o que parecia ser seu peito. Eu estava em minha forma de bala de canhão, enquanto olhava seriamente para os Grims à minha frente. Por enquanto eu não iria usar nada tão destrutivo como o chama, já que eu ainda não tenho nenhum alien selvagem, então tinha que usar algo com menos potencial de fogo. Eu em minha forma de bola de canhão sorriu, divertido, mostrando meus dentes afiados enquanto via como o líder dava um potente rugido, fazendo os Grims irem para cima de mim, enquanto o ursa mais grande ficava atrás esperando seus lacaios matarem seu alvo, não importando o que ele fosse ou como se parecesse. Eu rapidamente bato no Omnitrix em meu peito, sendo novamente coberto por uma luz verde para 2 Grims que pularam em cima de mim, serem empalhados por 2 estacas de cristal, enquanto gemiam pela última vez como animais selvagens antes de finalmente desaparecerem como cinzas ao vento, para se ver como uma espécie de homem feito completamente de diamante, enquanto tinha um símbolo do Omnitrix em seu peito. O ser era eu em minha forma de diamante, enquanto olhava para os Grims à minha frente, que mesmo verem seus companheiros morrerem continuaram atacando sem piedade, dessa vez com o Zar mais grande estando junto para eu sorrir em meus rostos de diamante para transformar uma das minhas mãos em uma lâmina de cristal para esquivar do ataque de um Green em seu peito, vendo como um Green vinha atrás do apunhalado. Eu rapidamente uso essa oportunidade, enquanto o apunhalado virava pó, para disparar um grande projétil de cristal que atravessa a cabeça do ursa, fazendo o mesmo rapidamente virar pó ou ter sua cabeça destruída pelo fragmento. Mas eu não estava de guarda baixa, já que eu pulei para cima, esquivando os dentes e as garras do ursa maior para em pleno salto começar a girar, enquanto fragmentos de cristal saíam do meu corpo como uma bola de espinhos. Eu rapidamente deixou todos eles serem disparados em direção ao ursa, que recebeu os disparos em cheio, sendo completamente perfurado na maioria de partes do seu corpo, enquanto eu mesmo com
corpo bastante pesado caiu na pose de super-herói sem causar danos ao chão para olhar para trás, vendo grande ursa desaparecendo em pó para sem dizer nada eu andar trotando para uma direção. Não tinha tempo que perder com esses Grims fracos, já que os verdadeiros desafios estão mais pra frente. É sem perder tempo eu bato no Omnitrix em meu peito para novamente ser coberto por uma criatura de cor laranja que estava correndo entre as árvores, como um caçador nato, enquanto sua velocidade em suas 4 patas era notória. Essa criatura tinha pelagem laranja, mas se você tivesse uma visão mais detalhista conseguiria perceber que na verdade alguns dos pelos mais grandes do seu corpo são na verdade pequenas agulhas que se pode disparar do seu corpo que contém um potente veneno paralisante. É uma com algumas listras em suas costas, enquanto tinta uma cauda. O mais curioso era que essa criatura não tinha olhos. O símbolo do Omnitrix estava no que parecia ser uma ombreira de armadura em seu ombro. Eu estava na minha forma de besta, enquanto eu sinceramente ainda não estava acostumado ao que estava sentindo, mas era de grande utilidade. Eu não conseguia ver com olhos, mas era como se eu visse o mundo de outra forma, como se ele fosse um mapa 3D do lugar onde eu me encontrava. Eu podia ouvir e sentir o cheiro de tudo aonde estava sentindo. Eu não podia ver as árvores na qual estava pulando, mas de acordo com os sons e até mesmo ver essa árvore como se fosse realmente um desenho de um galho, enquanto algumas partes dele eram vermelhas ou laranjas porque eram os lugares com mais sinais de calor por conta do sol. Além de que agora eu tinha uma grande necessidade de caçar, mas eu soube controlar esses impulsos de caça, pelo menos até eu conseguir o que queria. Eu iria controlar esses instintos de Vokmacer, apesar de que ser um Vokmacer era tão estranho, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo algo que nunca entendi direito ao me transformar em essa raça. Prazer. Eu sentia prazer por uma boa caça, que era justamente o que eu estava fazendo, caçando o meu objetivo. Enquanto eu estava pulando de árvore em árvore, eu comecei a babar, enquanto parava em um galho com minhas garras presas na árvore. Eu gruí de emoção, o cheiro familiar de Grims. Se dava para ver no campo meio aberto, como uma manada de Grims, sendo esses todos sendo Beowulf, que estavam rodeando duas pessoas. As duas pessoas eram conhecidas, já que foram as garotas que tinham tido uma discussão no ônibus voador. As duas estavam com suas armas, sendo a garota de chapeuzinho vermelho Ruby, tendo sua característica foice, e a outra sendo a garota de cabelos e roupas prateados, que tinham uma espécie de saber mecanizado armado com uma variedade de dusts. A garota de cabelos brancos entrou em posição de ataque, enquanto dizia para si mesmo tentando se concentrar: lembre-se do treinamento, vez. A garota rapidamente avançou para cima de um Beowulf, mas o que a mesma não sabia era que Ruby também tinha ido para cima do mesmo Beowulf, fazendo a mesma abrir os olhos pela surpresa, fazendo ambas se chocarem, fazendo as duas caírem no chão. Você está atrapalhando. Não, você que está. As duas teriam começado a discutir um pouco mais se não fosse uma cena inesperada que foi o Beowulf na frente delas ter explodido e verem uma mancha laranja passar por cima delas, fazendo as duas rapidamente olhar para a direção da mancha laranja, vendo como uma espécie de criatura parecida com a mistura de um Beowulf com um leão estava em cima do corpo de outro Beowulf, no qual tinha arrancado sua cabeça com os dentes, fazendo o Beowulf rapidamente desaparecer e pó, fazendo as duas verem que a criatura tinha grandes mandíbulas cheias de dentes, enquanto o mais destacado dessa criatura, além da sua aparência laranja, era que ela não tinha pares de olhos. Mas a criatura ignorou completamente. Ela se foi para cima de um Beowulf rapidamente e com grande agilidade, pegando sua longa cauda e fazendo Beowulf cair ao prender das pernas para, sem perder tempo, usar suas garras para esmagar a cabeça do Beowulf com grande selvagismo. Os Beowulfs já foram para cima da criatura, que a mesma, sem se mexer da sua posição, somente espera para os Beowulfs ficarem mais perto para de repente de alguma partes do seu que rapidamente atravessaram a cabeça ou outras partes das criaturas, fazendo as mesmas. Parecem seus rugidos de fúria para rapidamente ficarem em silêncio e rapidamente desaparecerem em sua clássica cinzas pleuar. Criatura, percebendo que tinha acabado com todas as suas presas, mexe um pouco sua cauda com animação para ter uma espécie de sorriso crio de dentes compostos por presas que eram perfeitas para um caçador, fazendo as das garotas, que tinha visto tudo, se afastarem e se colocarem em guarda. Que espécie de criatura é essa?
É muito similar, mas ao mesmo tempo completamente diferente de um Grimm. Dizia a vez que estava com um suor escorrendo pela lateral de seu rosto, enquanto se perguntava como essa criatura tinha matado tão facilmente uma manada de Grimms. Se questionando de essas criaturas era um dos obstáculos dessa prova. A criatura deu um rugido de vitória aos céus, fazendo que seu rugido fosse ecoado por toda a floresta, fazendo pássaros voarem para longe e outros participantes sentirem um escalafrio ao ouvir esse rugido. Vendo que a criatura estava com a guarda baixa, viu a oportunidade perfeita para atacar e se preparou. Mas uma coisa que somente Herbie percebeu foi um símbolo que tinha no ombro da criatura, um símbolo que a mesma reconheceu por já o ter visto antes e se emocionar demais ao gritar emocionada. Yami-san. O repentino grito fez a criatura olhar com seu rosto sem olhos para a pessoa que tinha falado seu nome fazendo vez que estava para atacar, parar de repente e perguntar: Yami? Conhece essa besta? Herbie assinou com a cabeça com um sorriso para responder. É um amigo que eu conheci, ele tem poderes geniais de mudar de forma, ele tem outras transformações incríveis. Vez ainda desconfiada olha para a criatura para a mesma ouvir essa voz novamente se verá que parecia ser um pequeno sorriso divertido na criatura para a mesma codia garras tocar o Omnitrix em meu ombro para ser coberto por uma luz verde característico para da luz sair algo que abriu muitos olhos de vez enquanto Herbie, mesmo tendo visto algumas poucas vezes ainda era incrível ver novamente as transformações de Annie, vendo como eu estava novamente na minha forma humana, me levantado do chão ainda com minha característica máscara para dizer divertido. Chapeuzinho Vermelho, é bom ver você de novo, amiga. Digo apontando para a garota de cabelos brancos que ainda estava incrivelmente surpreendida por minha transformação de uma besta quadrúpede laranja para um homem de vestimentas e máscara negra comum, vendo como a garota não estava disponível no momento para responder e simplesmente respondeu com um sorriso divertido. Ainda não, mas que bom que você tá aqui, Yami-san. Eu procurei você naquele dia no interrogatório. Queria agradecer pelo outro dia. Terminou ficando na minha frente com seus olhos brilhantes de emoção, me fazendo levantar uma sobrancelha. É um pequeno sorriso, divertido pela empolgação dessa garota energética. Já que você já está aqui, poderíamos fazer uma equipe. Conseguir nosso último membro. Depois a gente reencontra com a minha irmã. Eu falei sobre você com ela ela realmente ficou curiosa em te conhecer. Herbie estava falando mais um pouco enquanto vez que estava atrás simplesmente olhando tudo com cautela. Ela estava analisando essa estranha semblança que podia fazer esse homem se transformar em criaturas. Pela descrição breve dessa garota, ele tem mais transformações disponíveis para apresentar. Pela força de somente uma com habilidades mostrada com anterioridade com a criatura laranja, acabando com as hordas de Grimms. Com apenas habilidades físicas e suas próprias garras, presas além do que parecia ser agulhas dispersáveis que ele pode expelir pelo seu corpo para acabar com vários alvos de uma vez. Vendo essas habilidades realmente seria uma grande ajuda. Também uma ótima adição ao grupo. Alguém com essas habilidades pela criatura que ele se transformou parecia ser uma com as habilidades perfeitas para um caçador de rastreio, já que ela com seu nível de intelecto supôs que já que a criatura não tem um par de olhos suas estranhas brânquias mereciam ainda tinha uns estranhos barulhos como os de um cachorro ou de um animal farejando, o que significava que pela criatura não ter olhos ela compensa com seus outros sentidos fazer uma possível emboscada ser inútil porque o cheiro dos Grimms já teria sido detectados. Somente por essa ideia vez já viu quanto a semblança desse tal Yami é útil. Pela relação que ele tem com essa garota que parece ser sua amiga, as chances dele se juntar aos seus grupos eram altas, então o sol esperou ele aceitar se juntar a elas. Foi mal, Chapeuzinho. Eu realmente gostei de você querer me convidar para o seu grupo, mas infelizmente não sou do tipo de pessoa que participa de grupos. Sou um lobo solitário, mas espero que vocês possam encontrar outras pessoas para completar o grupo, porque eu ainda tenho que fazer algo. Mas foi bom ver você, Chapeuzinho. Mas tô com um pouco de pressa, então até depois da prova. Espero você lá.
Ruby se sentiu um pouco desconfiada, afinal essa prova era para formar grupos, então por que ele se recusou? A mesma coisa estava acontecendo com Vez, já que isso na sua cabeça era uma ideia estúpida, afinal, fazer a prova em solitário é uma perca de tempo. Mas antes que pudessem falar qualquer coisa, uma luz verde cegou as duas para no lugar do homem mascarado estar o que parecia ser uma estranha criatura com uma cauda listrada com azul, é preto com todas no lugar dos pés, é o que parecia ser um corpo de um velociraptor com o que parecia ser uma espécie de capacete natural como uma viseira que saía do meu crânio para se formar uma máscara, enquanto o símbolo do Omnitrix se encontrava em seu peito, para dizer com uma voz divertida: "A gente se vê por aí, Chapeuzinho Vermelho." Para desaparecerem no rastro azul pela floresta, deixando uma pequena nuvem de poeira, surpreendendo as duas, mas deixando Ruby maravilhada ao ver agora uma nova transformação que nunca antes tinha visto. É ficado surpresa com a imensa velocidade que tinha aquela transformação, seus olhos nem sequer viram quando começou a se mexer e só pude ver o rastro que deixou ao desaparecer. Vez era mais surpresa, ela nunca tinha visto na sua vida uma apresentação tão descomunal de velocidade. Era mais rápido do que qualquer aeronave ou veículo que a mesma já tinha visto ao decorrer da sua vida, e tudo isso foi superado por uma estranha criatura com anatomia fraca e aerodinâmica que podia facilmente quebrar a barreira do som. É que ao olhar as marcas no chão, não tinha nenhum problema ao frear ou mudar a trajetória da sua corrida. Quem diabos é Yami? Em outro lugar, no que parecia ser as ruínas de um lugar onde se encontrava uma pinha de estruturas feitas para serem mesas, onde em casa uma deles se encontrava uma peça de xadrez. Do nada nesse lugar apareceu uma figura, freando, fazendo o vento do lugar sobrar para frente, enquanto a figura de mim, ainda em minha forma de XRL8, aparecia no lugar. Eu poderia ter usado esse alien desde o começo para chegar a esse lugar e terminar a prova rapidamente em poucos segundos. Eu abro o visor do meu casco revelando um sorriso divertido para olhar para a peça que eu queria, a única peça que eu realmente estava interessado em conseguir. Afinal, qual era a graça de terminar a prova rapidamente e não aproveitar o que ela tem a oferecer? Eu sou coberto por uma luz verde para reaparecer em minha forma humana para pegar a única peça que estava em meus olhos. Ao pegar a peça se revela sendo a peça do rei, a única peça dessa prova que poderia me fazer ficar solo por todo o ano de academia. Não sou antissocial, pelo menos não todo o tempo, mas formar parte de uma equipe é problemático, tampouco seria um líder bom para liderar a banda que seria parte. Eu sou um pouco orgulhoso para aceitar alguém como líder que eu vou ter que viver por longos 4 anos, por isso seria melhor assegurar a peça que eu sei que eu consigo manejar, sorrindo por debaixo da máscara, colocando a peça no meu bolso. Afinal, tenho meus próprios planos, saindo do lugar com as mãos nos bolsos dessa vez, caminhando com tranquilidade e sem pressa.